Vamos ler o Salmo 19, que fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. O Salmo de Davi. Trarei uma meditação baseada no comentário de Derek Kidner, da série Cultura Cristã. Então vamos ler. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel, o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nesse salmo, nós vemos dois grandes presentes que Deus deu a nós, a toda a humanidade, não somente à igreja. Primeiramente, nós vemos aqui que Deus deu a criação, é um presente, é uma graça, é uma das formas de Deus falar. Não há ninguém que não ouça a voz de Deus na criação. Inclusive, todas as gerações precisam dessa verdade. Em todos os tempos, em todas as épocas, Deus se revela a todas as gerações. Tanto é que aqui está escrita essa doutrina. Paulo escreveu aos Romanos, lá em Romanos capítulo 8, verso 20, não é? Paulo diz que o caráter de Deus, todos os atributos de Deus são claramente visíveis na criação. E o homem é condenado porque rejeita a Deus. Deus se revela, Deus fala, mesmo assim o homem endurece o coração, não dá ações de graças e não se dobra diante do poder de Deus. Esse conhecimento revelado por Deus na criação não é suficiente para salvar o homem, mas revela o Deus Criador. Vemos aqui nesse salmo também a revelação de Deus através das Escrituras, a revelação especial, a lei de Deus, que é onde nós conhecemos os seus mandamentos, nós conhecemos o Messias, nós conhecemos o Evangelho através da sua lei, através das Escrituras. Nesse salmo nos faz pensar, nos lembrar do Salmo 119 também, que fala da grandeza, do testemunho, da palavra, dos estatutos. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela dirige, ela dá luz, ela nos exorta. Ai de nós se não fosse a palavra de Deus. Deus fala na natureza, mas Deus fala muito mais, digamos assim, mais claramente, mais diretamente através das Escrituras. Deus fala, é como mel, é doce como mel. E lendo esses textos, eu fiquei pensando na nossa igreja, em mim mesmo, qual o amor que nós temos à voz de Deus, à voz de Deus. Será que nós temos dado ouvidos à voz de Deus na criação?
Será que nós temos dado ouvidos à voz de Deus nas Escrituras? Ainda ontem nós estávamos reunidos com um grupo de discipulado de homens, o Reset, e lá nós estudamos algo parecido com isso, dizendo que para crescer na comunhão com Deus, nós precisamos investir tempo e energia. Como é que a gente quer conhecer a Deus se nós não valorizamos a graça que Deus nos deu, tanto na criação quanto na lei de Deus? Então, não conheceremos as Escrituras se nós não gastarmos tempo de qualidade, a nossa maior energia. O autor falava sobre isso. Às vezes a gente acorda já de manhã. Para onde a gente corre na hora que a gente acorda de manhã? Mostra muito daquilo que a gente ama. Mostra muito da nossa prioridade. Feliz é aquele que logo de manhã pensa na lei de Deus, na palavra de Deus, que tira tempo de qualidade. Nós falávamos ontem para o grupo, né? Se você está mais lúcido, mais acordado, com mais energia, procure ler a Bíblia nessa hora. Dê o melhor do seu tempo para Deus. O autor dizia, às vezes a gente logo cedo corre para a internet, corre para o nosso celular, corre para os e-mails. Muitas vezes está mostrando o nosso desinteresse na voz de Deus. Porque nós não conheceremos as Escrituras se não nos esforçarmos, se não dermos a nossa melhor energia e o nosso tempo. E esse salmo nos chama a atenção disso. Os versos finais é a resposta do homem diante da natureza, do poder de Deus revelado na natureza e também o poder de Deus revelado nas Escrituras. A revelação de Deus na natureza e a revelação especial de Deus nas Escrituras são os temas principais desse salmo. Os versos de 1 a 6 destacam a grandeza da revelação de Deus no universo, sem palavras. Mesmo sem palavras, Deus fala na criação. E através de uma linguagem poética, o salmista Davi aqui mostra isso, não é? Que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. As suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Então, essa primeira revelação geral de Deus para todos os homens, crentes e não crentes, né? Deus fala, a sua voz grita em toda a terra, no universo inteiro. Não há palavras, não há som, mas fala. Deus está falando. Através do dia, através da noite, através das estrelas, através da criação, dos animais. Deus está mostrando, a glória de Deus é vista. Nos versos 7 a 10, fala sobre a clareza da sua palavra escrita. Tudo que Deus quis revelar ao homem, ele deixou escrito. Que bom que existe a escrita, que bom que existem letras, que são... As letras não gritam, elas estão aqui aparentemente caladinhas, mas elas falam, é a voz de Deus, é poderosa, a voz de Deus é poderosa. Tudo que Deus quis deixar para o seu povo, com respeito à salvação, com respeito à edificação, com respeito às nossas vidas, a Bíblia não falta, ela é completa. A revelação de Deus, se não tiver o assunto diretamente que nós gostaríamos que tivesse, existem os princípios gerais das Escrituras que norteiam qualquer decisão que nós deveremos tomar que agrade a Deus. Então, os versos 7 a 10 falam sobre essa clareza da palavra escrita. E aqui o salmista diz que essa lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Nós deveríamos... Será que nós cremos nisso mesmo? Será que nós temos lido a Escritura
buscado, sabendo que é a voz de Deus, porque ela restaura a nossa alma, ela é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu conversava sobre esse tema depois do discipulado com Simone, minha esposa, né? E a gente lembrava da nossa juventude. Como a gente amava a palavra de Deus. Como todos os cultos a gente procurava estar presente, com atenção, estudando. Quantas vezes a gente levava lápis para anotar ali o que o pastor estava dizendo, aquele interesse pela palavra de Deus, aquele interesse, isso desde a juventude. E graças a Deus tem sido assim até hoje. A palavra de Deus direciona, fala, é nossa maior riqueza. Ela é mais desejável do que ouro, do que mel, mais doce do que mel. Será que nós temos essa experiência? Será que nós já provamos esse deleite que a palavra de Deus nos dá? Será que já ouvimos Deus falar? E temos por precioso a sua voz, a sua palavra, mais do que qualquer outro interesse nosso nessa vida? A palavra de Deus, ela é clara e ela é suficiente. Versos 11 a 14 é a resposta do adorador diante da criação, da voz de Deus na criação e diante da voz de Deus na sua lei. Qual é a nossa resposta? O adorador, Davi, ele pede, não é? Guarda o meu coração da soberba, dá-me discernimento das minhas faltas, perdoa-me aquelas que são ocultas. Quer dizer, é o efeito. Quando Deus fala, o homem se quebranta. Quando Deus fala, o homem vê o seu pecado. E ele pede, né, guarda que a soberba não domine o meu coração. Serei irrepreensível, ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e redentor meu. Ele pede, né, que o meditar do seu coração, que os seus lábios estejam cheios da revelação de Deus e seja agradável ao Senhor. Ainda nos versos 1 a 6, falando da revelação geral de Deus, a eloquência da natureza. O Derek Kidner fala sobre isso, a eloquência da natureza. Que sabedoria! Quando nós observamos a criação, o animal, a reprodução, os filhotes, você vê que há uma eloquência, há uma sabedoria, não pode ser obra do acaso. Claramente mostra que há um Senhor, aquele que criou os céus e a terra. E ao orar, nós devemos lembrar disso, assim como os apóstolos fizeram lá em Atos. Antes de orar, eles lembraram que Deus é soberano e que governa terra e céus. Então, há uma eloquência na natureza. Aqui nesses versos é citado o sol como parte da criação de Deus. Quão esplêndido é o sol, quão magnífico é o sol. E ele é obediente. O sol aparece aqui como parte da criação de Deus, que obedece ao Criador. O sol obedece. Todo dia ele está lá, ele nasce, ele se põe, ele segue o seu caminho, né, comparado como um noivo, né, alegre, que sai para o casamento, cumpre ali o seu papel. Então, o sol, ele cumpre o papel para o qual ele foi criado. E quem é adorado é o Criador, não a criatura. O sol, apesar de todo o seu esplendor, é criação. Ele mostra o poder do Criador. O sol aqui é citado como magnífico e, ao mesmo tempo, obedece às leis determinadas pelo Criador. Somente o cristão que é movido a maravilhar-se e a alegria filial ao pensar no Criador. Então, nós não devemos nos maravilhar com a criação, mas com o Criador.
quando diz aqui, né, que a palavra discursa que sugere o borbulhar irreprimível de uma fonte. Então Deus fala, a criação fala sem palavras, como uma fonte que não para de jorrar. Deus está falando todos os dias, todas as horas. Deus continua a falar através da sua criação. Vamos encerrar por aqui essa meditação com oração. Também encerraremos a transmissão do culto logo após a oração, e aqueles que estiverem aqui presentes são convidados para continuarmos aqui orando um pouco mais num grupo de oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra que é escrita para nós, revelação de Deus. Obrigado pela criação. Dá-nos um impacto disso em nossas vidas, que essa verdade possa santificar a nossa vida, que possamos amar a tua voz, amar o teu reino mais do que tudo, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que qualquer outra atração da criação. Nós amamos o Criador. Que assim seja em nossas vidas. Peço a tua bênção sobre cada um dos irmãos aqui, dos que estão em casa também participando. Rogo a bênção do Senhor sobre eles, sobre nós, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.